Paulo fala aqui em 2 Coríntios, no capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 13 e 4. Paulo aqui, ele está defendendo o seu ministério. Leia depois todo esse capítulo, ele é um capítulo curto também. E no versículo 13, 4, Paulo fala sobre andar na carne, andar no espírito. E como nós vamos destruir as fortalezas de Satanás. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Preste atenção nisso. Poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Olha, preste atenção. Paulo fala aqui, andando na carne, não militamos segundo a carne. O que é isso? Você sabe que o ser humano, o homem, ele é um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. Ou seja, queridos, segundo o ensino bíblico, nós somos os espíritos que estamos habitados aqui, num corpo, na carne. Então, veja bem, como seres humanos, nós estamos presos a um corpo, tá? Então, você é um ser espiritual que está preso a um corpo cheio de necessidades, certo? Só que são necessidades passageiras, mas não podemos esquecer que nossas maiores necessidades são espirituais. Somos o espírito, estamos aqui, presos aqui num corpo. Um corpo tem suas necessidades, as necessidades da carne. Só que é uma luta da carne contra o espírito, porque tem muitas necessidades da nossa carne. Se a gente satisfazer, nós vamos estar indo contra o espírito. Então, veja bem, queridos, vivemos em uma contínua guerra contra o mal. Lá em Gálatas, Paulo nos traz a luta das obras da carne. Ele fala inveja, ciúme, porfia, adultério, fornicação, prostituição, lascívia, imoralidade, bebedeira. Olha, gente, comer muito, e comer é bom, na verdade. Então lá ele tem uma lista das obras da carne, e ele até fala assim, quem faz tais coisas não vão herdar o reino de Deus. Então, queridos, olha só, é uma guerra, nós vivemos em uma contínua guerra contra o mal. Então, dessa forma, queridos, embora se dedique às suas aspirações terrenas, o nascido de Deus deve se atentar que em todo tempo trava um conflito contra a sua carne e contra Satanás. Isto ele guerreia não apenas contra as armadilhas malignas, mas também contra a fragilidade da sua própria natureza humana. É o que está em Gálatas 5,17. A lista das obras da carne. Você vê, Adão e Eva foram colocadas no Éden e Deus disse, olha, tudo aqui é de vocês. Mas numa determinada árvore ali, não coma, não. Pois enquanto a Eva não comeu, não quietou, não é verdade? Aí veio as consequências. Então, querido, nós temos necessidades, a nossa carne tem necessidade. Só que muitas delas é pecado, muitas delas desagradam a Deus. Desagrada o Espírito Santo que habita em nós. Então é a guerra ali, diária. Então é onde Paulo fala aqui, andando na carne, não militamos segundo a carne, ou seja, o
o nosso ser espiritual habita aqui nessa carne. Mas não é por isto que nós vamos militar segundo a carne. É por isso que Jesus disse, se te der um tapa aqui, você vai dar outra face. Porque na carne, se te dá um tapa, logo você vai reagir. Esse é o desejo da carne. O militar na carne é isso. Mas o ensino bíblico é outro. Se der aqui, você vai dar outra face. Bem dizer aos que vos maldiz. Qual é o desejo da carne? Se está falando mal de você, você vai dar o troco, eu vou dar o troco. Mas o ser espiritual não é assim. Bem dizer ao que vos maldiz. Orai pelos que estão te perseguindo. A lei o que dizia? Ame os amigos, mate os seus inimigos. Jesus disse, eu porém vos digo, ore por aqueles que perseguem vocês. É muito fácil amar aquele que te ama. Então, queridos, a nossa carne é levada a amar só quem nós nos amamos, a nossa carne. Mas quando o homem converte, ele espiritual, ele nascido de novo, aprende. Eu vou ter que orar porque quem está me perseguindo. Eu vou ter que falar bem daquele que está falando mal de mim. É por isso que Paulo fala aqui, 2 Coríntios 10, 3, andando na carne, mas não militando segundo a carne. Temos que militar segundo o céu, segundo o Espírito. Porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, ou seja, falaram mal de você, tacaram o pau em você, então você vai pegar o pau, a vara, e eu vou tacar a vara também, eu vou matá-la. Esse é o carne. Só que as armas da nossa milícia, diz Paulo, elas não são carnais. Não é a faca, não é o revólver. Olha só, as Escrituras usam palavras como fortalezas, arma e destruição para mostrar que nossas armas não devem ser carnais, e sim espirituais, mas, pois estamos em guerra contra o diabo. Portanto, quem se converte ao Senhor Jesus precisa se tornar um soldado na fé, pois precisa aprender a fazer uso das armas espirituais. Vamos orar? Querido, eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, meu querido, minha querida, mas seja qual o problema que você está enfrentando, Deus já te deu as armas. Você tem as armas. E Paulo fala que essas armas, elas são poderosas, olha só, para destruir as fortalezas do diabo. Talvez você tenha uma fortaleza no seu casamento. Talvez você tenha uma fortaleza na sua vida financeira. Talvez você está enfrentando na sua vida profissional, na sua vida conjugal, na sua vida espiritual, na sua vida cristã, no seu dia a dia. Luta nós temos todo dia. É verdade que tem tempos que a nossa luta ela se intensifica, mas Paulo fala que nós temos armas com poder para destruir fortalezas, querido Deus e Pai. E uma destas armas chama-se a Tua Palavra. É por isso que nós estamos agora compartilhando essa palavra, porque ela é uma arma para destruir as fortalezas de Satanás. Senhor, nós sabemos que outra arma chama-se oração. É por isso que nós oramos agora, em nome de Jesus. Tu sabes, ó Deus, qual a luta que este homem está enfrentando, que esta mulher está enfrentando, que esta família está enfrentando, que esta palavra desta manhã venha
ensinar este homem, ensinar esta mulher a usar as armas espirituais. Quem sabe o casamento está indo de mal a pior, quem sabe a sua vida financeira está arrasada, quem sabe a profissional está arrasada, quem sabe essa pessoa está triste, abatida, angustiada, desanimada, deprimida, frustrada, desiludida. Quem sabe ela está sem vontade de viver, ainda mais neste momento que a pátria atravessa. Quem sabe essa pessoa tem estado triste, chateada, nervosa, por saber que vem sendo enganada em sua pátria, em sua oração. Deus, a nossa carne começa a ter angústia, a nossa carne começa a ter tristeza, a nossa carne começa a abrigar o rancor, a ira, a raiva, a cólera. Mas o teu servo Paulo, ele diz que nós estamos na carne, mas não andamos na carne, que a nossa milícia, as nossas armas não são carnais, mas são espirituais, e elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas do diabo. Tu sabes quais são as fortalezas que este homem está enfrentando, que esta mulher está enfrentando, que esta casa está enfrentando. Oh, Espírito Santo de Deus, haja no coração desta mulher, haja no coração deste homem, para que ela entenda, para que ele entenda que ele está em guerra, sim, está em guerra, e até Jesus voltar vai estar em guerra. O nosso corpo está em guerra, nossa carne está em guerra, mas a arma que nós temos que usar, elas não são carnais. E a tua palavra diz que elas são poderosas, elas são poderosas. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas, destruindo os argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Aleluia! Levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Pode beber água. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito de Deus, seja com todos vós hoje e sempre. Amém? Queridos, compartilhe essa palavra, porque daqui a algum tempo nós não vamos poder fazer mais isto. Uma lei já está sendo aprovada. Nós não vamos poder falar de Jesus publicamente, ou seja, na rua, na farmácia, no mercado, enfim, não vamos poder evangelizar mais. Só que depois havia uma outra lei que vai nos proibir também usar a internet. Então, aproveite enquanto é tempo. Amém? Glória a Deus.